Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da RPG Planet, eu sou a Lina. Eu sou o Cello e hoje continuamos com a nossa série Monstros de D&D. E finalmente o time Vulto Noturno conseguiu um episódio dos Monstros de D&D. É até emocionante, foi uma jornada longa. Vários meses, eu acho. Mais de 10 vídeos que eles ficaram ali na segunda colocação, né? Meses e meses de espera. Finalmente venceram. Exatamente, e um abraço pro nosso amigo Samuel Marcelino, que indicou esse monstro para a votação. E qual foi o monstro que caiu para a série B? Olha, foi também uma briga árdua ali, só agora foi definido, com 13% dos votos, rebaixado é o Pássaro Roca. Porém, fiquem até o final do vídeo, porque logo logo teremos os próximos monstros para a semana que vem. Muito bem, então hoje vamos falar desse morto-vivo imenso, sombrio, assustador, cavernoso, sinistraço, que é... Super forte. Super forte, que é o Vulto Noturno. Mais especificamente, o Andarilho Noturno, que é um tipo de Vulto Noturno que a gente vai falar hoje. Que é o único que tem na quinta edição. Mas antes da gente começar a falar efetivamente desse monstro na quinta edição, o lore e tudo mais, vamos falar da história desse monstro em Dungeons & Dragons. Qual foi a primeira vez que o Vulto Noturno apareceu em D&D? Bom, a primeira vez que ele apareceu foi no Dungeons & Dragons Master Rules de 1985, que era da linha, né, do D&D Basic, né, que andava ali em paralelo à D&D. Era outra linha de jogo que surgiu essa criatura e surgiu as 3 versões do Vulto Noturno já de cara, que era o Rastejante Noturno, o Andarilho Noturno, que a gente vai falar hoje, e o Vulto Alado, que é a versão voadora dele. Então já tinha essas 3 criaturas já de cara em 1985. E já eram criaturas muito, muito poderosas. Poderosas, eram sombras mortas-vivas, horripilantes, sinistras, gigantescas. E a história do Vulto Noturno, no decorrer das edições, foi mudando um pouquinho, né? Mas a gente vai falar agora principalmente da história dessa criatura na quinta edição, né? Então vamos começar falando que o Vulto Noturno, ele nasce no plano negativo. Plano de energia negativo, que é um plano super distante e é super misterioso, tanto que a gente quase não mencionou ele nem na série de planos, porque ele fica realmente além de todos os planos exteriores e tal. Mas tem um acesso pro plano negativo a por partir Shadowfell, de né? Shadowfell, é o plano das sombras. Plano das sombras, né? O Shadowfell tem uma passagem para lá, assim como do plano material tem uma passagem para Shadowfell. E esse plano, ele não é muito comentado, gente. Por quê? Porque é muito difícil qualquer ser ir para o plano negativo, porque ele é o plano antivida, ou seja, tudo que entra nesse plano geralmente morre, né? Ninguém voltou de lá pra contar. Pouquíssimos. Eu acho que ninguém voltou. Exatamente. Pra contar como é que é lá, né? Então por isso que não tem tanta informação. Mas podem existir criaturas muito ambiciosas que querem ir no seu conhecimento além, por exemplo, da necromancia e que podem se arriscar a ir pro plano negativo, certo? Sim, vai que eles querem. Vai cheio de magia, cheio de proteção, cheio de coisa, uma mente já totalmente insana por poder e o cara resolve ir pro plano negativo e aí o que acontece? Se você sobreviver de lá, acontece um evento, né, difícil de entender, de explicar, que é assim que uma pessoa entra no plano negativo, algo sai de lá. E esse algo que sai de lá para tomar o seu lugar é um Vulto Noturno. Exatamente. E esse Vulto Noturno ganha características de personalidade dessa pessoa que acabou de ficar presa lá no plano negativo, né? Ela vai frequentar os lugares que a pessoa frequentava, ela vai observar a família da pessoa, ficar perto da casa da pessoa, vai ficar como se fosse uma assombração rodeando ali os lugares que a pessoa frequentava, né? Exatamente. Só que uma assombração muito poderosa, né? Sim. De nível de dificuldade, só pra vocês terem uma ideia, na quinta edição, 20. E certo? É um bicho do tamanho de uma casa, maior que uma casa. É tipo, imagina o Slenderman, só que de sombra,
Agora estica ele pro tamanho de uma casa. É quase isso. Só que sem os tentáculos. E com mais um detalhe. Ele só tem um objetivo na antivida dele, que é sugar toda a energia vital das pessoas, né? Então, enquanto tiver vida perto dele, existe perigo, porque ele vai estar sedento daquela energia vital. E é uma coisa que não é, tipo, maquiavélica. É como se ele fosse o vento e a vida fosse uma vela acesa. Ele simplesmente apaga. Ele não se comunica, não dá pra negociar com ele, não dá pra barganhar com ele. Agora, isso é uma modificação grande do que ele era nas edições passadas. Essa criatura na terceira edição tinha inteligência 20 e conseguia se comunicar telepaticamente, tinham outros poderes a mais. Eles simplificaram bastante essa criatura pra quinta edição. Ela continua bem poderosa, mas ela tem uma inteligência mais animalesca, assim, ela tem só 6 de inteligência. Eles diminuíram algumas capacidades dele também, por exemplo, summonar mortos-vivos, conjurar mortos-vivos, ou se não, destruir equipamento dos aventureiros, ele podia destruir por perto dele. Então, assim, eles deram uma enfraquecida no personagem, né? Com essas coisas, mas elevaram, ao mesmo tempo, o nível de dificuldade do Vulto Noturno. E também é importante a gente lembrar que o Vulto Noturno, ele não tá no livro dos monstros, né? Ah, sim, bem lembrado. O Vulto Noturno está no Mordenkainen Tome of Foes, que a gente tem pro D&D Beyond, então a gente tá vendo por lá. E, Lina, o que acontece com a pessoa que tá lá no plano negativo? Que chance ela tem de sair de lá? Ela não consegue enquanto o Vulto Noturno não voltar pra lá. Resolver voltar. Agora imagina a dificuldade para você convencer um Vulto Noturno a voltar pro plano negativo, sendo que tudo que ele quer tá aqui, tá no plano material, tá no plano das sombras, o que for, entendeu? Que são pessoas vivas para ele comer a energia vital delas. E lembrando que eles não podem ser muito barganhados, eles têm pouquíssima inteligência e não se comunicam. Eles não sabem se comunicar. E tem um outro porém, se esse Vulto Noturno morrer, a pessoa fica presa no plano negativo para sempre. Negociar com ele não dá, porque ele não sabe nem se comunicar. Ele é animalesco. Então você tem que atrair ele para próximo do portal, para o plano negativo, usando sacrifícios humanos, usando pessoas para ele ir lá e tentar devorar, e aí quem sabe você dá um empurrãozinho nele para dentro. Muito bem, então agora vamos falar um pouquinho da ficha do Vulto Noturno. A gente já comentou que ele é uma criatura gigantesca, ele é huge. Ele é enorme. Certo? Ele é caótico e maligno. Sim. Ele tem atributos físicos muito fortes, né, como força, destreza e constituição, mas ele tem atributos mentais bem fraquinhos, então jogadores, fiquem de olho no ponto fraco dele aí. Bom, mas para compensar esses atributos mentais baixos, ele pelo menos tem algumas resistências a vários tipos de dano diferentes que vão realmente dar uma trabalheira aí pros jogadores. Ele é resistente a frio, fogo, relâmpago, trovão, ácido e dano de armas não mágicas. Então você tem que ter uma arma mágica para dar o dano inteiro nele. Tudo isso que causa dano nele vai ser só a metade, porque ele tem resistência. Ele é imune a dano necrótico e a dano de veneno, obviamente, né? Porque ele é um morto-vivo. E também, como todo morto-vivo, ele tem diversas imunidades com relação a condições, né? Ele não se sente assustado, amedrontado, petrificado, paralisado, envenenado. Ele não pode ser também derrubado, agarrado e também não pode ser contido. Então, ele é meio feito de sombras, então faz sentido. É muito difícil você conseguir, né, segurar ele. Então, vamos falar agora dos ataques e das ações dessa criatura, começando pela aura de aniquilação, que é um poder passivo dele, que ele não precisa nem gastar nada, tá sempre funcionando, porque a criatura tá sempre cercada, né, por uma energia necrótica sinistra. E isso vai, aos poucos, drenando a vida de quem tá em volta. Em termos de regra, funciona assim: se você começar o seu turno até 9 metros da criatura, qualquer pessoa, você começou 9 metros dela, você tem que fazer uma salvaguarda de constituição, dificuldade 21. E aí o que acontece? Se você falhar, você toma 4d6 de dano necrótico, que não é tudo aquilo de dano, mas tem um efeito extra. Se você for ferido por essa aura, fica mais fácil do Vulto Noturno te acertar no próximo ataque dele contra você. E a outra habilidade que ele tem, que é muito boa e muito forte, é
a habilidade de devorar a vida. Então, o que ele faz? Quando ele faz um ataque e ele faz a pessoa cair a 0 pontos de vida, o que acontece? Essa pessoa morre na hora, ela não tem aquela salvaguarda, aquele teste que a gente faz, aqueles 3 testes pra ver se depois você pode voltar. Não tem, você simplesmente morre. A única forma da pessoa voltar é com uma magia chamada Wish, desejo, né? Nem ressuscitar você consegue trazer o seu amigo de volta. Nossa, morre bem morrido. É muito poderoso isso daí, nem gente. Com ressurreição você volta. Levou a 0, acabou, entendeu? Isso porque agora a gente vai falar dos ataques e vocês vão ver que os ataques são fortes. Sim. Bom, e a criatura tem 2 ataques por turno. O primeiro é um ataque corpo a corpo, chamado Enervating Focus, que deve ser um agarrão que ele dá, né? Uma coisa assim que ele olha no olho da pessoa, ou sei lá como é que funciona, mas ele tem que acertar a pessoa no ataque corpo a corpo. Ele tem mais 12 para acertar no D20 dele. Se ele acertar, ele causa 5d8 mais 6 de dano necrótico, machuca bem. E a pessoa atingida por esse golpe ainda tem que fazer uma salvaguarda de Constituição. Dificuldade 21 também. Se falhar, o ponto de vida máximo da pessoa cai junto com o dano que ele sofreu. E esse ponto de vida só volta ao normal se você tiver um descanso longo. E o segundo ataque dele é o Finger of Doom. Dedo da danação! Ele aponta para uma pessoa que pode estar a 90 metros. 90 metros. Vai até a China, gente. O negócio... Não tem nem espaço no grid para acertar 90 metros. E a pessoa que ele apontou tem que fazer uma salvaguarda de sabedoria. 21. Dificuldade 21. Aí já toma de cara 4d12 de dano necrótico. Mas isso não é o pior. Quando você é afetado dessa forma, você ainda fica amedrontado, obviamente, e paralisado. Você só volta a si depois no final do próximo turno da criatura. Nossa. Então imagine a cena, ele aponta pra você, você paralisa, ele vai com toda a elegância do mundo indo na sua... Imagina a criatura, também numa casa, Nossa senhora. aponta pra você, você paralisa de medo, tipo, arregala o olhão e tá paralisado, não consegue andar. Você não consegue fazer nada, e ele vai gente. lentamente chegando perto de você, de repente tudo fica preto, você morreu e não tem como ressuscitar. Acabou. Créditos. Não nem dá. Créditos, não tem nem crédito, acaba. E assim, por graça divina, ele só recarrega esse poder rolando um 6 num D6. Então, nesse momento, é aquela hora de você pegar aquele dado que só rola 1 e dá na mão do seu mestre. Vê se recarregou essa habilidade aí. Aquele D6. Pra, né? Porque senão, meu amigo, cada machadada é um player que vai embora, entendeu? Cada enxadada é uma minhoca. Exato. Mas essa habilidade é normalmente uma vez só por combate que vai funcionar, porque é muito difícil recarregar, né? É pra você, não, mas tudo bem. Agora, outras características dessa criatura é que ela tem bastante, tem quase 300 pontos de vida. É muita coisa, gente. Só que ela tem classe de armadura 14, então ela é fácil de acertar. Tá? Agora, os players que querem algumas dicas aí de como eliminar ele, não conte pro seu mestre que você viu essas dicas aqui, mas ele não tem nenhum tipo de restrição à magia. Ele não tem proteção contra a magia. Bom, muito bem, então agora vamos para o nosso gancho de aventura. Eu tô sentindo a presença de algo atrás de mim. Ai, meu Deus, tá me dando um pouquinho de calafrio. Será que... Olá, Planeta RPG. Não, é brilhante. Não. Leandro Pug! O Pug tá aqui pra ajudar a gente no gancho de aventura e escolher o monstro pra próxima votação. Então, peraí que a gente vai arrumar a cadeira. Muito bem, então agora vamos finalmente para os ganchos de aventura. E a gente convidou o Leandro para fazer um gancho de aventura com o Vulto Noturno. O que eu gostei na quinta edição é que ele é importante saber quem entrou no plano negativo para criar um lore em cima, né? Um conhecimento em cima que você vai criar. O que eu imaginei foi o seguinte: tem duas coisas. Essa parada da personalidade dele, que vai, né, ele vai habitar o lugar daquele que ele está ocupando o espaço, e a aura dele. A aura dele é extremamente perigosa, pouquíssimas... Um exército não conseguiria enfrentar ele, então tem esse problema, mas Undead não tem problema nenhum. Então os Undeads iam converger onde ele está, porque lá é segurinho, gostosinho. Como eu faria, né? Eu colocaria no cenário que você está jogando uma cidade que é ocupada por mortos, é morta, assim, é uma amaldiçoada, virou ninguém uma vai lá. necrópole. Não é bom. Acontece que o grupo precisa de alguma informação, algum item que um antigo rei, vizir, mago principalmente, tinha. Né? Alguma informação que só ele tinha e se perdeu. Que teoricamente está nas bibliotecas dessa cidade. Essa cidade, obviamente, tá cheia de necromante, tem esse bicho, e esse bicho eu vejo ele, como o Cello falou, ele é tipo um vento, um desastre natural.
Então ele aparece às vezes, né, talvez com um encontro aleatório, e o grupo provavelmente no começo teria que fugir dele e enfrentar mortos-vivos, armadilhas necróticas, naturais ou feitas, né, pela pessoa que vivia nessa cidade. Na cidade eles iam descobrir, infelizmente, que obviamente que eles estão procurando e que tinha informação, não escreveu no livro. Está na memória dele, quando ele foi pro plano negativo. Então agora a missão deles é levar esse bicho pro plano negativo. Pra trazer esse mago de volta. Se eles matarem a criatura, antes de saber, quest. Talvez eles encontrem até um diário desse cara falando, tô planejando ir pro plano negativo. Como é high level, mago, eu ia colocar uma bola de cristal que você toca, parece um holograma, uma boca. Ou o livro fala. Exato. Maravilha. Eu tenho um gancho de aventura aqui que é o seguinte. Imagina um rei muito tirânico, muito maldito, assim, que foi morto. E ressuscitaram ele. E aí ele foi morto de novo, ressuscitaram ele de novo. E cada vez que ele volta mais cruel. E os conspiradores não sabem mais o que fazer. E eles começam a pesquisar sobre formas de matar uma pessoa sem que ela possa voltar. Sem que ela possa ser ressuscitada por um clérigo maldito ou por alguém. E eles descobrem a lenda do andarilho da noite, o andarilho vulto noturno, que tem essa aura que a pessoa quando morre ela não pode ser ressuscitada. Então eles acabam achando um voluntário ou obrigando alguém a ir pro plano negativo, cheio de proteções e magias. E essa pessoa pode até, ou não ter sido enganada, pode ser tão heróica que ela fala, eu vou pro plano negativo, vocês depois me buscam, se der. Mas eu vou pra ter essa criatura aqui. E essa pessoa é uma pessoa que frequenta o palácio. Porque o vulto noturno costuma frequentar os lugares que a pessoa frequentava. Então essa pessoa heróica que vai tentar eliminar esse rei maldito, vivia ali por perto. O filho. Pode ser o filho. Pesado. E aí esse voluntário heroicamente entra no plano negativo pra fazer surgir essa criatura perto da cara ali do rei, na câmara nobre ali, perto do quarto do rei. E aí a criatura vai aparecer lá, eliminar o rei, só que agora a missão do grupo é outra. Agora a missão resgatar. É pegar o bicho de lá e levar de volta. Antes que ele destrua. Ou matar e resgatar esse herói, né? Última, que foi lá. Em última circunstância, tem que matar o bicho, o que vai deixar o amigo deles preso no plano negativo. O ideal é colocar aquele romance, né? Aquele NPC do romântico. Sim, aquela despedida dramática, né? Eles vão querer salvar. Aí tem que salvar. Ou pet. Não, eu acho que a ideia de ter que trazer o seu amigo heróico de volta é incrível. Sim. E aí, gente, eu quero saber qual que é a experiência que vocês têm com um vulto noturno. Se você já jogou contra um, se você já perdeu o seu personagem pra um e morre de raiva desse monstro. Rasgou sua ficha, vulto noturno. Comentem aqui embaixo situações divertidas e dramáticas que vocês tiveram com vultos noturnos nas suas mesas, né? E vamos pra próxima votação da semana que vem. Aproveitando que o Pug tá aqui, ele vai escolher a criatura, uma das duas criaturas, e eu e a Lina a gente vai escolher a outra. Bom, eu e a Lina a gente já vai adiantar que a gente quer kobolds. Então, kobolds aí na próxima votação, pra quem é fã aí dos kobolds, os dragõezinhos, lagartinhos, minionzinhos de dragão. E o Pug vai escolher uma criatura sinistra que o nome em português é difícil. Chama Trava-Língua. Só eles vão falar esse nome. Pera aí, deixa eu só aqui. Eu vou tentar falar enquanto isso pra dar piada. Não quer? Abocanhador matraqueante. Falei sério. Abocanhador matraqueante! Que é o famoso Gibbering Mouth. Cara, esse bicho é a capa do Arise do Sepultura. Ele não é tão forte, mas ele é perturbador. E é interessante, dá pra usar de várias formas diferentes. Mas eu quero perder, eu quero kobold. Bom, então sobraram na votação agora os kobolds, o matraqueador abrocabrocas, eu não sei falar o nome. Abocador trava-língua. Matraqueante. Abocanhador matraqueante, os slads e o Sátiros. Então, aí, e os Yugoloths. E os Yugoloths também. Então é isso aí. Entre agora na nossa aba comunidade, vote e até semana que vem. Tchau!